Oi, meu nome é Patrícia e juntamente com o Thiago, o Túlio e o Vitor Hugo abordaremos o tema Indústria 4.0. Bom, não é novidade que as indústrias vêm se reinventando ao longo dos anos. A partir da segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, iniciou-se a primeira revolução industrial, marcada pelo desenvolvimento da máquina a vapor, que aproveitava o vapor da água aquecida pelo carvão para produzir energia e revertê-la em força, e assim mover as máquinas. Mais ou menos 100 anos depois, deu-se início à segunda revolução industrial, impulsionada pela introdução da eletricidade nos processos de fabricação, bem como pela produção em massa e a automatização do trabalho. Posteriormente, a partir dos anos 1960 1970, com os avanços da informática, das telecomunicações e da robótica, desenvolveu-se a automação industrial e o aperfeiçoamento do controle dos processos produtivos nas fábricas propiciou a terceira revolução industrial. E bom, a informática em si já está presente nas indústrias há muito tempo, mas foi só mais recentemente que passou-se a transferir inteligência a essa tecnologia. Essa é a principal característica da quarta revolução industrial, que é o momento pelo qual estamos passando atualmente com o desenvolvimento da indústria 4.0. Esse conceito de indústria 4.0 nasceu na Alemanha e foi utilizado pela primeira vez pela chanceler Angela Merkel na Feira Anual de Hannover em 2011, como uma estratégia para modernizar a já avançada indústria do país, criando fábricas inteligentes com capacidade e autonomia para prever falhas nos processos e se adaptar aos requisitos e mudanças não planejados na produção. Em essência, a quarta revolução industrial é a tendência de automação e troca de dados em tecnologias e processos de manufatura, que incluem sistemas cyberfísicos, a internet das coisas, a computação em nuvem, a computação cognitiva e a inteligência artificial. A junção dessas tecnologias possibilita um avanço a outro estágio em termos de indústria. A inteligência artificial, por exemplo, é algo que já se fala no mundo há muito tempo, mas que evoluiu intensamente nos últimos 10 anos, e juntamente com a inteligência cognitiva, vem possibilitando que as máquinas tenham a capacidade de assimilar o conhecimento, aprendendo sozinha, por si só. Com isso, a indústria 4.0 tem como principal foco a melhora da eficiência e da produtividade dos processos, além de possibilitar o aumento da vivência nos espaços virtuais e uma maior integração entre os mundos digital e físico. Então eu vou falar da indústria 4.0, sobre as suas possibilidades, seus benefícios. Então primeiro eu queria destacar 4 tecnologias que elas vão ilustrar bem o futuro e o presente próximo da indústria 4.0. O Big Data, que é a capacidade de armazenamento de um grande contingente de dados e análise rápida destes. Internet das coisas, que é a interconectividade entre os objetos, com a internet, a interconectividade do seu celular, com o computador, as televisões, os relógios. Inteligência artificial, que a gente está desenvolvendo para o computador começar a aprender e sem precisar ser reprogramado, ele começar a fazer a tarefa de forma mais eficiente, porque o algoritmo das redes neurais permite isso, o computador se auto-melhorar. E os sistemas cyberfísicos, que é a ideia de se unir uma inteligência com algo que é mais puramente físico. Então, a indústria 4.0 vai permitir às empresas supereficiência da gerência de recursos. Por quê? Porque com o Big Data tu vai ter grande análise de dados, tu vai saber quando vai ser a tendência de comprarem um certo produto ou não, ou seja, tu vai poder produzir mais on demand, tu vai ter redução de gastos com recursos, porque já que tu vai produzir mais com on demand, tu não vai ter desperdício de produto,
e tu também vai poder conseguir ter mais as análises e controles da forma como que ele vai ser produzido, ou seja, você vai conseguir deixar a sua produção mais eficiente, gastando menos matéria-prima. E a modularidade, que vai permitir maior personalização, que vai permitir tu alterar mais a sua indústria. Então, isso vai permitir, essa modularidade e esse controle, esses sistemas inteligentes, vai permitir mais personalização por parte dos consumidores e mais mudança em cima da hora, em cima do produto. Também essa inteligência vai garantir mais rapidez na entrega do produto, com a internet das coisas, em conexão das coisas, vai permitir que tu consiga sistemas de entrega melhores, que tu consiga produzir o produto numa localização melhor, com o advento dos dados, e isso vai gerar o barateamento dos produtos, porque vai ficar muito mais fácil de acessá-los, né? Talvez não um barateamento em si, mas eles vão ser mais acessíveis. Então, e isso também garante o avanço na ciência, porque né, já a extração e análise de dados que eu estou dando bastante ênfase de forma bem mais rápida e automatizada é muito benéfica para a ciência. Também a democratização do acesso à informação, ou seja, uma ciência muito mais acessível, isso a gente já sente muito hoje em dia com o advento da internet. E a maior facilidade de produção de novas tecnologias, vai permitir o espaço da ideia para a produção vai ser muito menor, pois a gente tem acesso a máquinas mais generalistas e mais inteligentes. Então, hoje em dia a gente tem impressoras 3D, a gente tem diversas formas de produzir as coisas de forma mais rápida a partir do momento que elas são imaginadas. Então, em conclusão, a indústria 4.0 tem muito a oferecer, né? E a gente já está se aproveitando da indústria 4.0, a gente já está, teoricamente, a gente já está na quarta revolução industrial, talvez no comecinho dela. O bom uso dela vai garantir melhor condições de vida para todos, né? Então, teoricamente, se ela for usada para o bem comum, com certeza, né? É óbvio que vai gerar melhores condições de vida. Só que, apesar dos benefícios, tem outras problemáticas. Boa tarde, me chamo Thiago Chicota e vou falar um pouco sobre os efeitos que a indústria 4.0 gera no mercado. Bom, a quarta revolução industrial tem como principais pilares os serviços oferecidos por meio de sistemas em nuvem, produção rápida e flexível e um mínimo de intervenção humana. Inevitavelmente, isso já tem afetado o mercado de trabalho de todo o mundo, como na substituição da mão de obra por máquinas, sistemas ou robôs, na substituição de operação intelectual, conhecida por máquinas ou sistemas de inteligência artificial, no desaparecimento de funções que não evoluíram e no surgimento de atividades que não existiam. Já faz algum tempo que a sociedade observa essa transformação. Com a popularização da internet aplicada aos meios de trabalho, atualmente podemos perceber um início de substituição do conhecimento e da mão de obra humana por sistemas de inteligência artificial. E a tendência é que isso aumente. Atividades de repetição como caixas de supermercado e atendimento comercial com recepcionistas são algumas das profissões que podem desaparecer. Por outro lado, ciências de dados, matemática, gestão estratégica e as engenharias tendem a crescer. Entrando mais a fundo no crescimento e desaparecimento de profissões, a indústria 4.0 tem muito a prometer quando falamos em avanços tecnológicos, mas o futuro do emprego continua sendo um dos aspectos mais especulados da nova revolução industrial. Sendo assim, é muito difícil quantificar ou estimar as taxas de empregos em potencial. Mas dada a natureza da indústria, ela introduzirá novos trabalhos em análise de dados, especialistas em robôs e uma nova porção de engenheiros mecânicos, como citado anteriormente. Com base nisso, algumas das possíveis mudanças importantes que afetarão a demografia do emprego serão controle de qualidade orientado por Big Data, fazendo com que a necessidade de pessoas no controle de qualidade diminua. Por outro lado, a demanda por cientistas de Big Data pode aumentar. Também temos a produção assistida por robôs. Isso significa que os trabalhadores que auxiliam na produção podem ser substituídos por dispositivos inteligentes equipados com câmeras, sensores e atuadores capazes de identificar o produto e, em seguida, fornecer as alterações necessárias. Consequentemente, a demanda por esses trabalhadores diminuirá e será substituída por coordenadores de robôs, se é que podemos chamar assim. Também temos simulação de linha de produção, fazendo com que a necessidade de engenheiros industriais para linhas de produção aumente,
pois ter a tecnologia para simular as linhas de produção em seus estabelecimentos abrirá empregos para engenheiros mecânicos especializados no campo industrial. E para finalizar, sobre os modelos de negócios, a tendência da indústria 4.0 é que as tecnologias se desenvolvam continuamente para viabilizar a adaptação das indústrias aos novos modelos de negócio. Com um mercado cada vez mais exigente, a ideia é proporcionar ao consumidor experiências dinâmicas e personalizadas para viabilizar a adaptação a este novo padrão. Um exemplo prático é a adoção da fábrica aditiva, como é o caso da impressão 3D. Dessa forma, é possível produzir lotes menores de produtos com mais rapidez. Assim, não é preciso usar moldes físicos e nem infraestrutura para armazenamento dos objetos, porque a demanda pode ser atendida conforme sejam feitos os pedidos. Bom, eu sou o Túlio, então eu vou falar agora um pouco como a gente pode superar esses problemas da indústria 4.0, certo? Primeiro eu gostaria de contextualizar um pouco, fundamentar um pouco filosoficamente qual que é a ideia de como solucionar o problema, né? Aqui é uma frase do John Rawls: as desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas condições. Primeiro, devem estar vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos em condições de igualdade equitativa de oportunidades. E, em segundo lugar, tem de beneficiar ao máximo os membros menos favorecidos da sociedade. Então, portanto, aqui John Rawls ele traz uma ideia de combate à desigualdade, que é a de igualdade de oportunidades. É assim que ele fundamenta a ideia dele, né? A desigualdade pode existir até o momento em que ela não transformar isso em desigualdade de oportunidades. É o que a gente entende hoje como equidade, mas eu acredito que não é bem isso, né? Assim, a desigualdade de oportunidades se entende que existem desigualdades inerentes entre cada ser humano, mas a gente tem que tentar não fazer com que isso se transforme em, de fato, uma desigualdade de oportunidade, no sentido de não permitir que a pessoa alcance uma determinada coisa que ela gostaria de alcançar, certo? Então, passando para o próximo slide, uma dessas ideias básicas, né, de dar igualdade de oportunidade seria a renda básica universal. Existem outras ideias, mas eu acho que essa está mais em voga hoje, está mais em discussão, muito por causa da pandemia do coronavírus, né? Qual é a ideia da renda básica universal? Então, nessa ideia, se pagaria para todas as pessoas um valor base, e esse valor ele tem por objetivo auxiliar essas pessoas em momentos de crise, em momentos de dificuldade. Quando a gente fala em indústria 4.0, acredito que isso se relaciona mais com em momentos em que você perdeu o seu emprego. Existe essa ideia de renda básica para quem tem que trocar de emprego. Por exemplo, o cara vai estar trabalhando numa indústria e vai ser substituído por um robô. A ideia é que o governo banque esse cara para ele conseguir estudar e conseguir um emprego depois, né, de ter sido demitido, mas enquanto ele não conseguir esse emprego, que ele seja mantido pelo governo. Então essa é uma ideia de renda, né, que o governo pode dar para o pessoal que está perdendo emprego por causa das novas tecnologias, mas a ideia da renda básica universal ela também favorece isso, e ela talvez traga um benefício no sentido mais amplo, né? A ideia então é dar essa garantia, essa estabilidade para todo indivíduo, para a gente não ficar preocupado de, se perder o emprego, morrer de fome, né? A ideia é que, perdendo o emprego, a pessoa consiga estudar, a pessoa tenha condições para conseguir alcançar outra carreira. E isso, claro, enfim, toda a questão de igualdade de oportunidade, de educação de qualidade para todo mundo, de saúde de qualidade para todo mundo, tudo isso tem relação com tu fazer com que essa indústria 4.0 de certa forma não cause tanto mal na vida das pessoas, né? Que de certa forma ela só traga benefícios. Então tudo isso é somado, mas eu acho que a ideia da renda básica universal é uma coisa bem atual e bem legal. Então, passando aqui, claro, eu acho que é sempre importante pensar de uma forma realista, né? É sempre importante pensar de uma forma pragmática, e por isso, se paga uma renda básica universal, é importante que se arrecade para pagar isso, né? E quando eu digo arrecadar, claro, eu acho que existem milhares de formas de se arrecadar. É óbvio que tem que fazer tributação com quem tem mais dinheiro, mas também tem que ter parcimônia nesse sentido. Não se pode tributar 90% da renda
das grandes fortunas e achar que isso vai resolver todo o problema, né? Todo esse assunto é bem delicado, exige muita discussão, mas enfim, eu acho que ele está em discussão aí, e eu tentei trazer algumas coisas um pouco mais específicas. Por exemplo, a tributação de robôs, que essa é uma ideia que é justa de certa forma, porque se os robôs estão roubando o emprego das pessoas, se os robôs estão exigindo que o ser humano tenha mais qualificação profissional, nada mais justo do que aquele robô que substituiu uma vaga de emprego pague um certo imposto. Até porque quem trabalha paga imposto, então se tu tá roubando uma vaga de emprego e não tá devolvendo nada para a sociedade, entre aspas, né, nada em forma de imposto, de certa forma essa perda de emprego, talvez, assim, em um sentido de avanço tecnológico, não está valendo a pena. Então, nada mais justo do que tributar robôs. E também tem a questão, claro, do crédito de carbono, que é essa ideia de os países mais desenvolvidos, que produzem mais, de certa forma, geram mais poluição, e aí eles terem uma dívida com os países mais pobres, né, que não geram tanta produção de carbono. É claro que isso, enfim, países mais ricos montam indústrias em países mais pobres, existem várias distorções que devem ser analisadas, isso é muito importante, mas essa ideia do crédito de carbono, de certa forma, ela contribui para se arrecadar, para conseguir proteger os indivíduos, para conseguir proteger as pessoas que são evidentemente as que devem ser protegidas e que são evidentemente quem mais sofre com a indústria 4.0, né? A finalidade da raça humana é sempre pensar nos seres humanos, e se a gente está evoluindo e está piorando a vida da maioria da população, então a gente não está evoluindo de forma certa. Mas por fim é isso, então obrigado a todos, gente, valeu!